Olá pessoal, aqui é seu professor de Física, professor José Sobral. Agora vocês vão aprender um novo assunto de nome dilatação térmica de sólidos e líquidos, ok? Primeiramente dos sólidos e logo depois vocês vão estudar a dilatação térmica dos líquidos, ok? Vamos em frente. Então o que vem a ser dilatação térmica? Qual é a definição? Dilatação térmica é o aumento da distância entre as partículas do sistema com o aumento da temperatura, acarretando aumento das dimensões do corpo, não é isso? Então, o que pode ser o contrário disso, hein, gente? O que pode ser o oposto de dilatar? O oposto de dilatar é o que? Comprimir, não é isso? Então, quando não há um aumento da distância entre as partículas do sistema, né? Ou seja, quando há uma diminuição da distância entre as partículas que compõem o sistema, você diz que um corpo está o quê? Se comprimindo, né? Então, o corpo ele se dilata com o aumento da temperatura. Por outro lado, ele se comprime quando a sua temperatura o quê? Diminui. As propriedades físicas de um corpo, tais como comprimento, dureza, condutividade elétrica, todas podem ser alteradas em função da alteração na temperatura desse corpo. Então, essas propriedades como o comprimento de um corpo, a dureza, a condutividade elétrica, essas propriedades elas podem ser alteradas se você fazer com que esse corpo, né, ou essa substância dilate, né? Então, se você aumenta a temperatura se você aumenta a temperatura da matéria, ela se dilata e com isso suas propriedades específicas, como suas propriedades físicas específicas, né, como dureza, condutividade e comprimento, se alteram. Na questão da condutividade elétrica, vocês vão estudar isso no terceiro ano. Então aqui, esse desenho aqui, essa figura representa a distância entre as partículas que compõem o corpo, né, caso as moléculas, né? As moléculas. Aquelas molinhas, tá, gente? Aquelas molinhas que ligam uma molécula da outra, simboliza que as forças de coesão, entre as moléculas. Por que eu coloquei molas então, né? Porque você sabe muito bem que se você prender um corpo a uma mola e você distender o comprimento dessa mola e soltar, essa mola vai fazer o que? Ela vai vibrar, não é isso? Vai para a esquerda, direita, ou para cima, para baixo, enfim. O corpo que estiver preso, essa mola vai começar o que? A vibrar, não é? Porque você distendeu a mola, você puxou a mola até um certo ponto, e aí soltou, né? O que acontece com a mola? A mola vai ficar o que? Subindo e descendo, né? Ou para a esquerda e direita, né? Várias vezes. Então isso é o que acontece com as moléculas. Se você aumenta a temperatura, elas vibram cada vez mais. Se você aumenta a temperatura, as moléculas vibram cada vez mais. Essas vibrações parecem mesmo como se a molécula tivesse presa a uma mola, né? Ou seja, indo para frente, para trás, esquerda, direita, cima e embaixo, enfim. Bom, primeiramente vamos estudar a dilatação térmica dos sólidos. Um sólido se dilata de três formas. Um sólido passa por dilatação linear, que é a dilatação do seu comprimento. Um corpo passa também por dilatação superficial, que é a dilatação da área da superfície desse sólido. E a dilatação volumétrica, que é a dilatação do volume desse sólido. Claro que com o aumento da temperatura. O que vem a ser agora, primeiramente, né, nossa primeira dilatação, né, do sólido, que é a dilatação linear, simbolizada por ΔL, ok? Então, o símbolo de dilatação linear é esse ΔL. ΔL pode ser entendido também como comprimento final menos comprimento inicial, tá? Esse L em física você entende como um comprimento, ok? O L vai simbolizar comprimento. Repetindo, ΔL também pode ser entendido como comprimento final menos comprimento inicial. O que vem a ser dilatação linear? É o crescimento
do comprimento de um sólido com aumento da temperatura. Então, quando você aumenta a temperatura desse sólido, as distâncias entre as partículas que compõem esse sólido aumentam, né? Se as distâncias das moléculas umas às outras aumentam, então o comprimento desse sólido aumenta. O contrário disso, né? Se você diminuir a temperatura desse sólido, o contrário disso a gente chama de quê? De compressão, né? Então, o oposto de dilatar é comprimir. Então, se você diminuir a temperatura desse sólido, as distâncias das partículas vai diminuindo, não é isso? Ou seja, as partículas vão ficar cada vez mais perto umas das outras. E com isso, o sólido vai o que? Comprimir, né? Ou seja, vai diminuir o seu comprimento. Então, com o aumento da temperatura, o sólido aumenta o seu comprimento. Com a diminuição da temperatura, o sólido diminui o seu comprimento. E tudo isso vai depender de quê? O ΔL, que é a dilatação linear, depende de quê? Desse alfa. Esse alfa é uma propriedade que depende da natureza da substância que compõe esse sólido, tá? Esse alfa é chamado de coeficiente de dilatação linear da substância que compõe o sólido, ou seja, depende da natureza da substância. Gente, se você tiver uma barra de ferro e uma outra barra de cobre ou uma outra barra de alumínio, sei lá, tá? Então essas três barras, se você fizer com que essas barras apresentem o mesmo comprimento inicial e sofram a mesma variação de temperatura, né, para as três barras, né, uma barra de ferro, uma barra de cobre e outra barra de alumínio, se você deixar com que elas tenham o mesmo comprimento e passem pela mesma variação de temperatura, essas três barras, como são feitas de materiais diferentes, não vão se dilatar iguais, ok, gente? Porque cada barra, né, é feita de uma substância diferente. Cada substância da natureza reage de forma diferente, né? Quando recebe calor para aumentar a sua temperatura, ok? Aumentar a sua temperatura, para as partículas se distanciarem umas das outras, tá? Então, o alfa é uma propriedade muito importante que a gente tem que levar em consideração, tá? Então esse alfa é um valor que depende do tipo de substância que compõe o corpo, tá? Vezes L0, que significa comprimento inicial, vezes delta θ. Θ é temperatura, tá, gente? Eu vou voltar aquele θ de novo, né? Também é temperatura, tá? Que é o que? Delta θ é o que? Temperatura final menos temperatura inicial, ok, galera? Então eu coloquei duas barras aqui, duas barras diferentes, podem ser do mesmo material, do mesmo tipo de material, tá? Essas duas barras aqui, da figura 1 e da figura 2, é o mesmo tipo de substância aqui, né? Essa barra aqui está sendo aquecida por um fogo aqui embaixo, tá vendo? E essa outra barra aqui, né, também sendo aquecida por um fogo aqui embaixo. Então essas barras inicialmente possuem comprimentos diferentes, né? Comprimentos iniciais diferentes. Olha, uma barra tem comprimento de 100 centímetros e a outra barra tem comprimento de 200 centímetros. Digamos que sejam feitas do mesmo tipo de substância, tá? Mas elas apresentam comprimentos iniciais diferentes, tá? Comprimentos iniciais diferentes. Então se você fizer a temperatura delas variar de forma igual, né, por exemplo, o seu ΔL também vai ser diferente também, né? Porque, olha, seus comprimentos iniciais também foram diferentes, tá? Olha, se você aquecer essas duas barras, né, a comprimentos iniciais diferentes, elas vão também se dilatar diferentes. Olha aqui, né? Olha aqui a fórmula da gente. O ΔL depende de quê? Do alfa, como eu falei para vocês, depende também do comprimento inicial e depende da variação de temperatura, ok? Então, se essas duas barras apresentam comprimentos iniciais diferentes, claro que elas também vão se dilatar também diferentes. Tudo isso, caso se elas forem na mesma substância, né? Se essas duas barras forem feitas da mesma substância, ok? Do mesmo alfa, tá bom, galera? Do mesmo alfa. Então, essa é a influência do comprimento inicial na dilatação. Esse alfa, gente, ele vai estar expresso em notação científica. Lembra aquela notação científica que tem
tem um número vezes uma potência de 10 elevado a uma potência positiva ou negativa. Vamos usar esse tipo de número, tá? Mais pela frente. O ΔL, como eu falei para vocês, é o que? Comprimento final menos comprimento inicial, tá? Vamos, se você quiser, por exemplo, gente, calcular não apenas não a dilatação, né? Mas digamos que você queira calcular o comprimento final do sólido. Digamos que você queira calcular diretamente o comprimento final dessa barra. Aí o que você faz? No lugar desse ΔL, você põe quem? L menos L0, né? Olha, nessa fórmula aqui do ΔL, né? ΔL igual a alfa menos L0 vezes Δθ. Então, no lugar desse ΔL, você põe logo L menos L0, né? Então vamos achar essa fórmula em que você calcula o comprimento final do sólido sem calcular a dilatação, né? Ou seja, não passando pela dilatação, né? Já calculando o comprimento final de forma direta. Então, no lugar de, como eu falei para você, no lugar desse ΔL, você põe L menos L0 igual a quem? Alfa menos L0 vezes Δθ, tá aqui, tá? Agora só passa esse menos esse menos L0 pro outro lado, né? Vai depois de igual. Fica como? Fica L, esse L que é o comprimento final, igual. Esse menos L0 passou pro outro lado, ficou mais L0. Mais alfa vezes L0 vezes Δθ. Então, o que esse membro aqui ele tem que o outro também tem, né? O que esses dois aqui, ó, que é L0 mais alfa, L0 Δθ, né? O que esses dois termos têm em comum? Eles têm o mesmo L0, né, gente? Tanto esse primeiro termo como esse segundo termo, eles têm o mesmo L0. O que você faz? Você deixa esse L0 aqui, né? Esse L0 aqui, uma vez só, né? Vezes, parêntese, né? No lugar desse L0 você põe 1, né? Você põe 1 porque esse L0 ficou antes do parêntese, né? Olha, L0 vezes parêntese. No lugar dele você põe 1, né? Porque 1 é elemento neutro da multiplicação, né? Mais quem? Alfa. Esse L0 você já pôs, já tá aqui, não é isso, gente? Já tá aqui antes do parêntese, né? Esse L0 você já pôs aqui antes do parêntese. Então aqui, no lugar dele você põe 1 também, né? Mas alfa vezes 1 vezes Δθ, né? 1 some, né? Porque como eu falei, né? 1 é elemento neutro da multiplicação. Então fica só alfa vezes Δθ. Então essa é a fórmula, né? Para você calcular o comprimento final de um sólido, né? Sem passar pela dilatação, né? Aqui você já calcula direto. Com essa fórmula você calcula direto o comprimento final de um sólido. Então, vamos para o primeiro exemplo. Uma barra metálica apresenta 10 graus Celsius, comprimento de 90 metros. Olha, 90 metros, comprimento, não é um comprimento grande. Sendo feita de um material cujo coeficiente de dilatação linear médio vale quanto? 19 vezes 10 elevado a menos 6. Esse grau Celsius elevado a menos 1 simboliza unidades de comprimento a cada grau Celsius, né, que se dilatam, né? Então é 19 vezes 10 elevado a menos 6 unidades de comprimento que se dilatam, né, que crescem, que variam, né, a cada grau Celsius, né, quando você varia de grau em grau, tá? Esse 19 vezes 10 elevado a menos 6 é o que, gente? É 0, né? 0,4 zeros e depois um 9 no final, né? Que é para, se você for somar as casas decimais, se você for contar as casas decimais, depois da vírgula vão ter quantas casas? 6 casas, né? 6 casas, né? Então esse número aqui, 19 vezes 10 elevado a menos 6, fica 0,4 zeros e 19 no final, né? Após a vírgula, sabe que se você somar os zeros e um 9 no final, vão ter quantas? 6 casas decimais, não é isso? Essa barra, ela é aquecida até quanto? 20 graus Celsius. Essa barra finalmente vai ser aquecida até 20 graus Celsius. Então determine o que? A dilatação ocorrida. O quanto que se dilatou, né? E depois o comprimento final da barra. Depois que você calcula a dilatação ocorrida, para calcular o comprimento final da barra é a coisa mais fácil. Já que você vai ter, né, o cálculo da dilatação. Então vamos lá. Vamos para a letra A. Então você usa a fórmula ΔL igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Então o que você faz? Então
ΔL vai ser igual. Quem que é L0? É o nosso 90, né? Comprimento inicial, 90. Põe aqui. No lugar de L0, põe 90. Vezes alfa, que é quem? 19 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes Δθ, que é o que, gente? Variação de temperatura, né? E que é Δθ, temperatura final menos temperatura inicial. Ou seja, é 20 menos 10. Isso vai ficar quanto aqui? 90 vezes 19 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 20 menos 10, 10. Aí agora você vai fazer o seguinte, você multiplique os números que vocês estão vendo aqui. Menos, e esqueça um pouquinho esse 10 elevado a menos 6, deixa ele para depois, tá? Então multiplique primeiro os números aqui, ó. 90 vezes 19 vezes 10, dá quanto? Dá 17.100, tá? Ó, 90 vezes 19 vezes 10 dá 17.100 e repita esse vezes 10 elevado a menos 6, que é para você fazer o que, gente, agora? Que é para você fazer o que agora? Você agora vai saltar 6 casas decimais do primeiro zero, aliás, desse último zero aqui, né, do final, até atrás, tá? Até atrás, você vai pular 6 casas decimais, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, falta mais um, né? Aí você põe um outro zero, né? Aí pronto, tá vendo aqui? Aí você põe um zero, aí depois de pular esse zero, aí é quem? 6, né? Aí põe a vírgula aqui, e uma outra vírgula, né, antes desculpe, e um outro zero antes da vírgula, né, que é pra terminar, né? Porque tem que ter esse zero, né? Então, vamos lá, ó, de novo aqui, ó, tava 17.100, aí você, tá vendo meu mouse aqui? Olha pra minha flecha, né? Então aqui, ó, eu coloco o dedinho aqui no último zero aqui, e aí agora eu vou pular, né? Opa, cadê você, mouse? Aí eu vou pular 6 casas decimais de trás para frente. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, né? Ou seja, eu tô aqui, né? 5. Aí agora põe uma outra. Aí eu crio um outro zero aqui. Põe um outro zero. Aí depois que eu criar esse zero, aí assim vai ser o 6, né? Vai ser o sexto pulo, né? No sexto pulo eu ponho a vírgula. No sexto pulo eu ponho a vírgula e o outro zero, né? Antes, né? Para terminar. Então é isso aí. Esses dois, depois dessa vírgula, tá, gente? Depois dessa vírgula aqui, ó, depois dessa vírgula, esses dois últimos zeros não vão ter nenhuma importância, porque eles não são algarismos significativos. Você pode eliminar esses dois zeros aqui. Então fica só que ΔL é igual a 0,0171 centímetros. Esse é a dilatação linear do sólido, tá? ΔL é igual a 0,0171 centímetro. E para achar o comprimento final da barra, bobagem, né, gente? Olha, como você tem, ó, ΔL é igual L menos L0, né? Ou seja, dilatação é igual comprimento final menos comprimento inicial. Quem que é o ΔL, né, gente? Quem que é o ΔL? Que a gente achou aqui na letra A, né? 0,0171. No lugar de ΔL, põe... você vai fazer... você vai pegar esse L e passa para o outro lado, né? Eu já fui logo, né? Aí você pega esse L e passa para o outro lado, né? Para antes do igual, ele fica menos L. Igual, né? Menos L0, né? Depois do igual, esse ΔL passa para o outro lado, fica menos ΔL. E aí você multiplicando por menos 1, né? Você multiplicando por menos 1, aí fica quem? Finalmente, L igual a L0 mais ΔL. Ok? Bem simples, né? Bem rápido, né? Só você passar, né? Esse L aqui, você passa para antes do igual, ele fica menos L. Esse ΔL passa para depois do igual, ele fica menos ΔL. E aí só porque esse L antes do igual ele está negativo, você multiplica por menos 1. Eu não botei aqui, né, vezes menos 1, né, não quis, né? Mas você multiplica por menos 1, né, esse menos L fica L positivo, esse menos L0 fica L positivo e o menos ΔL fica mais ΔL positivo. Agora é só você substituir, né? O L0 é quem, gente? O L0 é o comprimento inicial, né? 90 mais o ΔL, que é quem? 0,0171, tá? Somando esses dois, né? 90 mais 0,0171, né? Você sabe que 90 sozinho é o mesmo que 90,0, né? Na hora de uma soma, você tem sempre que deixar vírgula abaixo de vírgula, né? Olha, 90 é o mesmo que 90,0. Então, deixando vírgula abaixo de vírgula, 90 mais 0,0171 dá 90,0171 centímetros. É esse o comprimento final da barra. Então, letra A, ΔL é 0,0171 centímetros,
que é a dilatação ocorrida, né? E o comprimento final 90,0171 centímetros. Exemplo 2. Esse gráfico aqui, coloquei o gráfico depois aqui, né? O gráfico mostra como varia o comprimento de uma barra metálica em função da temperatura, tá? Então tá aqui esse gráfico. Então veja que essa reta vermelha, né, é a parte mais importante do gráfico, é a parte que a gente tem que observar aqui no gráfico. Então essa reta parte desse ponto aqui, ó, 8,02, né? Então esse ponto aqui, 8,02, é o comprimento inicial. É o comprimento inicial, né? É uma temperatura de 0 graus, tá, gente? Então comprimento inicial, 8,02 centímetros, numa temperatura inicial de 0 graus Celsius. E aí depois o que acontece? Veja que o gráfico, a reta vai crescendo, né? Ela vai subindo. Significa dizer que a temperatura está aumentando e o seu comprimento está o quê? Aumentando também, né? Quando chegar nesse ponto aqui em 40 graus Celsius, nesse ponto em 40 graus Celsius, o seu comprimento final será quantos? 8,06 centímetros. Letra A pede que você determine o coeficiente de dilatação linear médio do metal no intervalo de temperatura considerado, tá? Temos que achar aquele alfa, né, galera? Temos que achar o alfa. Então, como é que a gente faz? Então, você tem ΔL é igual ΔL, que é a dilatação, né? É igual ao quê? Comprimento inicial vezes alfa vezes Δθ. Lembram o que é aquele ΔL, gente? ΔL é comprimento final, né? 8,06 menos comprimento inicial, que é 8,02. Não é isso? Então, ΔL é quem? Como eu falei, ΔL é comprimento final menos comprimento inicial. Igual que a... Repete tudo isso aí. L0 vezes alfa vezes Δθ. Tá? Gente, a ordem, onde está o alfa, né? Naquela fórmula inicial que eu mostrei para vocês, o alfa estava na frente, né? Não importa, gente, em que posição esse alfa ele se localiza, né? Ele pode estar na frente, ele pode estar atrás, não tem problema, né? Você sabe muito bem que aqui, ó, L0 multiplica alfa, que multiplica Δθ, né? Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto, então vocês não se preocupem. Esse alfa poderia estar na frente, poderia estar atrás, não tem problema nenhum, tá? Então, ΔL é L menos L0 igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Então, daqui. Então, precisamos achar o que? O alfa, né? Então, vamos substituir. Quem que é o L, né, gente? O L é o comprimento final, né? Que é quem? 8,06. 8,06. Tá aqui que eu botei, tá? 8,06 centímetros, que é o comprimento final. Menos comprimento inicial, que é quem? Comprimento inicial, 8,02, né? Isso aqui, tá? 8,02, que é isso aqui. Igual, quem? Comprimento inicial, 8,02 também, vezes o alfa, que eu tenho que achar, vezes quem? Variação temperatura, né? Δθ. Δθ quem? Variação temperatura, né? Temperatura final menos temperatura inicial, né? 40 menos 0, né? Então, Δθ é 40 menos 0, que dá quanto? 40, né, gente? Então, aqui, 8,06 menos 8,02, tá? Se você diminuir aqui, 8,06 menos 8,02 dá 0,04, tá? Então esses dois aqui, 8,06 menos 8,02 dá 0,04, igual a 8,02 vezes alfa vezes 40 menos 0, 40. E agora você vai fazer o que? Vai multiplicar esses dois aqui, ó, 8,02 vezes 40, né? 8,02 vezes 40 dá 320,8 de ladinho do alfa. Tá? Então aqui, como é que a gente termina essa conta aqui? Você tem, ó, antes do igual você tem 0,04 igual, né? E o produto desses dois, 8,02 com 40, deu 320,8 alfa. Como é que a gente termina essa conta, gente? Opa, como é que é? Não é... Ó, o 320,8 está de lado do alfa, ó. Onde é que vai parar esse 320,8, né? Será que vai para onde? Ele vai ser o denominador ou ele vai ser o numerador? Hein, gente? Por favor, né? Tem gente que se atrapalha com isso até hoje, né? Ó, esse 320 está
de ladinho do alfa, está multiplicando o alfa, então ele tem por obrigação de ir para onde? Para o denominador, tá, gente? Denominador. O 320,8 vai para baixo, vai para o denominador. Que agora você divide 0,04 por 320,8, dá quanto? 0,000124 unidades de comprimento, né? Que variam a cada grau Celsius, tá? Então esse alfa você interpreta como 0,000124 centímetros, metros, ou sei lá, né? Que variam, né? Que variam quando você varia a temperatura de grau em grau. Você pode escrever esse número aqui, né? 0,000124 em notação científica, né? Trazendo essa vírgula para ficar entre 1 e 2. Se você pegar essa vírgula, né, e colocar entre 1 e 2, você vai dar quantos pulos, hein, gente? Olha, 1, 2, 3, 4. Vai ficar 1,24, ok? Vai ficar 1,24 vezes 10 elevado a, lá em cima, menos 4, né? O menos que é por quê, gente? Por que menos? Porque a vírgula se deslocou para a direita, tá? Quando a vírgula se desloca para a direita, o expoente do 10 fica negativo, né? E quantos pulos eu dei? 4 pulos, né? Então por isso que eu fiquei por isso que ficou 1,24 vezes 10 elevado a menos 4 unidades de comprimento que variam a cada grau Celsius. E a letra B, né, considerando que o gráfico continue com as mesmas características para a temperatura crítica maior do que 40 graus Celsius, determine o comprimento da barra a 70 graus Celsius. Determinar o comprimento da barra a 70 graus Celsius, né, fazendo com que as propriedades físicas dessa substância continuem as mesmas, né? Continuem as mesmas para uma temperatura crítica maior do que 40 graus Celsius, né? Então o que você faz? Ó, o comprimento inicial foi quanto? 8,02, né? Então, para ele variar até 70, né? De 0 até 70, não é isso, gente? Bobagem, né? Então, aqui. Qual é o comprimento final? Ó, aqui é o comprimento final. Você pega aquela fórmula, lembra aquela segunda fórmula que a gente deduziu? L, que é o comprimento final, igual a L0, que é o comprimento inicial, vezes, entre parênteses, 1 mais alfa vezes delta θ, lembra? Então vamos lá, é essa fórmula que a gente tem que achar o comprimento final, né? do sólido, quando a sua temperatura aumenta para 70, né? De 0 a 70. Então vamos lá, comprimento final é igual comprimento inicial, que é 8,02 vezes, entre parênteses, né? Põe em parênteses, 1 mais, esse 1 é da fórmula, tá, galera? Esse 1 é da fórmula, 1 mais, quem que é o alfa que nós achamos? O alfa, 1,24 vezes 10 elevado a menos 4. Nós achamos isso na letra A. Vezes quem? Vezes delta θ. O que, gente? É variação de temperatura, né? Ele aqui agora é uma temperatura de 70 graus, né? A temperatura inicial era 0, né? E a final é 70. 70 menos 0, 70, né, galera? Então aqui, 8,02 vezes, parêntese, 1 mais 1,24 vezes 10 elevado a menos 4, vezes 70 menos 0, 70. Pronto. E como é que a gente resolve uma continha dessa? Uma continha dessa, eu sei que visivelmente ela é chata, né? Ela é uma coisa meio falsa. Ela é uma continha meio falsa, né? Então, o que é que vocês têm que ter cuidado com uma continha dessa? Pronto. Primeiro resolve aqui as multiplicações aqui, ó, nesse caso aqui, ó. Esse 1,24 falta multiplicar por 70, não é? Esse 1,24 falta multiplicar por 70, tá? E repetir o resto, né? Repete o resto aqui, 8,02 vezes, né? 8,02 vezes, abre parênteses, 1 mais 1,24 vezes 70 dá 86,8 vezes 10 elevado a menos 4, né? O que você fez? Você multiplicou 1,24 por 70. E aí virou o que? 86,8. E repete, né? O vezes 10 elevado a menos 4. Para resolver essa continha, né, gente? Que é uma continha meio falsa, né? O que a gente faz? Uma continha, né, meio... uma casquinha de banana, né? Então, primeiro vamos ter que transformar esse 86,8 em número decimal, né? Vamos ter que... olha,
esse 10 elevado a menos 4 atrapalhando, viu? Esse vezes 10 elevado a menos 4 está atrapalhando o processo. Então o que você faz? Você desloca essa vírgula. Quantas casas? 4 casas. Agora para onde? Para a esquerda. Você desloca essa vírgula 4 casas para a esquerda, né? Aqui, ó, pegar a vírgula, põe depois do 6, antes do 6 é um pulo. Antes do 8 é o segundo pulo, falta mais 2 pulos, né? Para você botar mais 2 pulos, você põe mais 2 zeros. Põe mais 2 zeros, tá? Olha aqui. Né? Tá aqui, né? Ó. A vírgula tá aqui, né? Entre o 6 e o 8, né? Que você fez. Pegou essa vírgula, deu o primeiro pulo para trás. É um pulo, né? A vírgula antes do 6 é um pulo, a vírgula antes do 8, segundo pulo, para dar os 2 últimos pulos que faltam para completar o 4, né? Você põe mais 2 zeros, e a vírgula aqui, né? Que vai ser o quarto pulo, e põe um outro zero, né? Antes da vírgula. Agora faz o que agora? Soma esses dois agora, aqui, ó. 1 mais 0,00868, né? 1 mais 0,00868, que vai dar quanto aqui? Vai dar 1,00868, né? Porque um sozinho, gente, um sozinho é o que? É 1,0, né? Concorda? Um sozinho é 1,0. 1,0 mais 0,00868 dá 1,00868. Que tudo isso aqui, ó, esse númerozinho aqui, ó, 1,00868 vezes 8,02 fica como 8,089 centímetros. Em que você ainda pode aproximar esse número, você ainda pode aproximar esse resultado, né? Porque após a vírgula tem 3 casas decimais, não é? 3 casas decimais. Se você quiser deixar só 2 casas decimais, o que você faz? Ó, esse último número aqui é o 9, né? Ó, 89, já chegando perto de quem? De 9, né, gente? De 9, né? Ó, esse último número aqui é um número maior do que 5, né? Lógico, né? 9 é maior do que 5, né? Então ele some, e esse 8, né? Vai para quanto? Para 9, né? Esse 8 aqui, né? Vai para 9. Então fica 8,09, né? Aproximadamente, né? 8,09 centímetros, tá? Você tira esse 9, no começo esse 9 é maior do que 5, né? Esse 9, lógico, é maior do que 5. Então esse 8 dá um salto para frente, né? Aumenta, né? Dá um salto para frente e vira 9, né? Então fica 8,09 centímetros. Então tá aí a letra B. Esse é o comprimento final do sólido, né, dessa barra, quando a sua temperatura aumenta até 70 graus.